Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma Live D20, onde aos domingos a gente conversa sobre os pilares no tratamento do diabetes. A parte relacionada ao tratamento medicamentoso, ao exercício físico, à nutrição. Meu nome é Roberto Doro, eu sou o personal trainer para pessoas com diabetes e eu ensino você a conviver melhor com o diabetes. Eu sei bem quais são os seus desafios, afinal eu tenho diabetes tipo 1 há mais de 40 anos. Então a ideia aqui da Live D20 é a gente realmente conversar, né, a respeito aí dos pilares no tratamento, como é que a gente une um ao outro, né? O exercício, com a nutrição, com os medicamentos, seja os antidiabéticos orais ou as insulinas, né? Que é uma coisa tão dinâmica no nosso tratamento, né? Uma hora você está fazendo o tratamento de um jeito, daqui a pouco está de outro, uma quantidade diferente de insulina, dependendo de quanto faz exercício, como é que come. Então uma coisa sempre vai influenciar a outra, isso é muito dinâmico, é importante que a gente que tem diabetes entenda tudo isso. Então, pessoal, assim, hoje a gente vai ter uma live D20, né, com uma convidada especial, que é a Lívia Carvalho. Ela é uma nutricionista, né, ela é especializada também no atendimento de pessoas com diabetes. A gente, inclusive, trabalha aí na mesma equipe. A Lívia tá aí. Boa noite, Lívia. Seja muito bem-vinda, né, à live D20. Aos meus domingos aqui a gente conversa sobre os pilares no tratamento do diabetes. E eu quero, antes de mais nada, né, te agradecer. A pleno domingão à noite você está aqui com a gente para poder trazer um pouco de informação aí de um pilar que é tão importante e que a gente sabe que as pessoas com diabetes acabam tendo aí tantas dúvidas a respeito, né, que é a parte relacionada à nutrição. E que eu particularmente não consigo enxergar, né, falando agora como quem tem diabetes há tantos anos, né, como a gente conseguir ter um bom tratamento do diabetes se não tiver um sincronismo, eu digo praticamente perfeito, né? Uma espécie de casamento entre o tratamento medicamentoso, seja insulinas ou antidiabéticos orais, e a nossa alimentação, tá bom? Então, pessoal, só para apresentar, já a Lívia ela vai aí, deve falar um pouquinho para a gente, um pouquinho não, eu quero que ela fale muito, mas a Lívia Carvalho, ela é uma nutricionista amiga, né, minha, porque a gente faz parte da mesma equipe multiprofissional que atende, né, em Diabetes Care, quer dizer, a gente trabalha com pessoas, dá orientações, né, para pessoas que convivem com diabetes. Eu e a Lívia, a gente trabalha na mesma equipe, e então surgiu, né, na sexta-feira, a gente já vinha conversando, sexta-feira a gente praticamente oficializou essa parceria aqui no Diabetes, Você no Controle. Então agora vocês vão ver aí vários conteúdos meus, falando de exercício, falando de medicamento, e a parte da Lívia falando sobre a parte de nutricional, falando de medicamento também. Então, assim, a gente vai realmente trabalhar em conjunto para trazer a maior quantidade de informações aí para vocês. E lembrem-se que a ideia do canal é a gente levar informação. Então, você tem dúvida, meu, pergunta, manda um direct, comenta nos conteúdos que a gente disponibiliza lá nas postagens ou nos vídeos, não importa. Chama a gente aí que a gente vai fazer o possível para poder ajudá-los, tá bom? Então, Lívia, por favor, né, se apresente, seja aí muito bem-vinda a essa live D20. Oi, boa noite, pessoal. Doro, muito, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite sempre. É uma honra estar na mesma equipe que você, uma pessoa em referência na área, né, não só de educação física, mas principalmente voltada à atenção aí, né, aos cuidados de quem tem diabetes. Como você falou, realmente são muitas incógnitas, muitas interrogações mesmo que cada um leva na cabeça. E isso aí a gente está aqui para tentar contribuir um pouquinho, né, um grãozinho de areia de informação que ajuda. Eu pelo menos já fico muito feliz, muito satisfeita de poder contribuir, né? Vamos lá, então. Assim, eu quero que você fale um pouquinho quem é a Lívia. Se apresente um pouquinho pro pessoal aí, né? Quem é a Lívia Carvalho, a nutricionista Lívia Carvalho? Então, pessoal, eu conheci o Doro recentemente, digamos assim, né? Foi o ano passado. A gente começou aí um projeto novo, né, Doro, no Diabetes Care de uma empresa, de uma equipe, né, multiprofissional. E eu sou mineira, né, pequenininha minha cidade, 50 mil habitantes, em Minas.
Me formei em 2005, lá mesmo em nutrição, que né, a trajetória toda aí, desde o começo que eu entrei na faculdade, eu já entrei pensando em estudar e me aprofundar na área clínica, de uma maneira geral. Aí vim para São Paulo, capital, em 2008. Na verdade, em 2006 eu já estava lá e cá, né? E aí que eu vim de vez mesmo para integrar uma equipe bem parecida com a que a gente está hoje, Doro, num local maior, tinham outras colegas aí fazendo parte do programa, que era, na verdade, englobava todas as áreas, não era especificamente diabetes, né? E aí comecei lá com eles, a princípio entrei para substituir uma licença maternidade, meu contrato tinha duração prevista aí para 6 meses, acabei ficando por 7 anos, até que eu me desliguei em 2015 e fui, depois de algumas gestações, você já conhece aí meu trio Parada Dura, né? 3 homens na minha vida, fora o meu marido. Aí eu me mudei para Santo André em 2017, né? E já estamos caminhando aí, já fechamos em janeiro 6 anos. Uma cidade muito boa, adoro. Minha vivência continua sendo 95% do tempo São Paulo, né, capital. Mas achei ótimo ter essa equipe aí. Conheci novas pessoas, né? A enfermeira Andréia, a psicóloga Sônia, não a conhecia. A doutora Marcela, já trabalho com ela de longa data aí, né? Endocrinologista. Mas foi muito legal poder não só conhecer uma equipe tão boa, você aí, né? Que aprendo a cada dia que a gente conversa com você. E numa cidade tão acolhedora que abriu as portas aí para mim, para minha família. Minha irmã acabou vindo depois também para cá e a gente hoje ama Santo André. Não tem nada que eu fique pensando, nossa, eu preciso ir para a capital buscar. Tá aqui do lado, né? Tudo emendado, é uma coisa só. Mas adoro, adoro. E você é de Santo André também, né? Conta um pouquinho para mim de você também. Eu sou suspeito para falar, porque eu nasci, cresci e moro até hoje, né, em Santo André. Então, assim, minha vida é quicando de um lado para o outro, isso aí faz parte da nossa atuação profissional. Mas Exatamente. eu sou suspeito para falar. A Andréia, né, que você falou da Andréia, que também é integrante lá no projeto, eu já conheço há muitos anos a Andréia por conta da Associação de Diabetes do ABC, né, que eu sou voluntário lá também. Então, assim, a ADABC é uma... Na verdade, eu tratava, né, com o médico que iniciou sozinho o que hoje, né, acabou aí se tornando a Associação de Diabetes do ABC, que era a Que educação em legal. diabetes. Ele reunia uma vez Sim. por mês, né, o doutor Arual Augusto Costa, provavelmente algumas pessoas que estão vendo o vídeo aí vão se lembrar dele, já não está mais com a gente, mas assim, na época, né, que eu conheci, imagina, né, 40 e poucos anos atrás, ele reunia, né, uma vez por mês, os pais das crianças com diabetes, as pessoas com diabetes, para ensinar a como conviver com diabetes. Então, assim, um trabalho pioneiro, numa época que ninguém falava de Pioneiro, prevenção. isso que eu ia falar. Foi uma coisa assim, super, né? Depois se formou, né, o Dr. Márcio Krakauer, junto com o Dr. João Sérgio, que também escreveu livros, né, junto com o Dr. Leroy, eles acabaram colocando em prática, fundaram, né, a ADABC, que também já tem mais de 20 anos, né? Então, assim, foi lá na ADABC que eu comecei esse trabalho de educação em diabetes. Porque eu comecei a trabalhar, assim, eu estudava educação física, treinava, sempre convivi com diabetes, mas nunca fiquei muito interessado em estudar sobre isso, né? Foi só na pós-graduação em fisiologia do exercício que eu resolvi começar a estudar os efeitos do exercício com diabetes, e foi quando eu iniciei minha carreira aí como personal trainer para pessoas com diabetes, depois fazer mestrado, né? Fui para a parte acadêmica, mas foi assim que começou. A vida da gente é cheia de altos e baixos, e às vezes a gente traça um caminho e de repente muda para outro. Isso aí faz parte. Lívia, falando nisso, estava falando aqui de pós-graduação, de não sei o quê. Queria que você comentasse uma curiosidade que eu tenho, né? Que foi quando eu te conheci, a gente conversou e tal, e você falou alguma coisa de um curso que você fez sobre fisiologia do exercício. Isso me deixou assim, muito, muito feliz, né? Porque a nutrição e o exercício físico, né, a educação física, realmente elas estão muito relacionadas, principalmente quando a gente fala de efeito ergogênico do alimento, né? Quer dizer, ajudar no rendimento esportivo, esse tipo de coisa. Sem e eu dúvida. queria que você
pouquinho sobre isso, né? O que te levou a, de repente, uma nutricionista ir lá fazer um curso sobre fisiologia do exercício, coisa que é tão comum na educação física. Comenta um pouquinho aí pra gente. Principalmente eu que tô falando aqui que desde o início da faculdade, né, o que me buscou fazer nutrição, me moveu, né, o que eu busquei ao fazer o curso e escolher a nutrição, já voltado para a área clínica desde o início, você não ouviu da minha boca nutrição esportiva, né? Pois é. Mas eu acho que primeiro, Dora, eu acho que é bem o que você falou, parece que é um casamento perfeito mesmo das duas disciplinas, porque é fantástico, eu acho fantástico a gente conseguir entender. Primeiro, a gente come para sobrevivência, né? A gente tem que buscar da alimentação os nutrientes, a energia que a gente precisa para fazer as atividades, aí, não só internas do corpo, como externas. Mas quando a gente vai para o movimento, né, para a arquitetura ali do funcionamento muscular, é um mundo à parte, né? É o que eu costumo, sempre eu faço algumas analogias, também sempre trabalhei com educação, eu acho que a transmissão do conhecimento, né? Lá atrás não dava eu trabalhava para um convênio quando eu entrei, e aí não dava consulta de 30 em 30 minutos, a gente não conseguia abordar tanta coisa. Aí a minha consulta depois de 2015, né, que aí eu fui viver de consultório, dura 1h30, exatamente porque eu explico passo a passo, não dou aula, mas eu explico, a pessoa chega com um determinado objetivo, algumas dúvidas, muitas questões aí de mito, né, coisas que a gente vê na internet realmente são falácias, né, que a gente não tem realmente um embasamento para caminhar por aquele caminho ali, percorrer aquele percurso, né, que leva a pessoa até o objetivo que ela quer. E quando a gente começa a estudar de fato, e aí a gente, né, amplia a visão, a gente consegue se adaptar àquele objetivo individual. Algumas pessoas traziam essa demanda do que eu vou comer antes de me exercitar. Muita gente acha que, nossa, estou no sedentarismo, comecei a fazer um exercício físico, virei atleta, né? Já pensa no esporte. E realmente tem que diferenciar. Quando eu fui buscar o curso, né, voltando aí à sua pergunta, foi exatamente uma necessidade minha para ampliar a minha visão, mas é exatamente quando eu fui procurar entender um pouquinho dessa arquitetura muscular, era porque eu enxergava realmente uma limitação. A gente vê muito en passant, né, na graduação. Logo antes de eu vir para São Paulo, em 2007, eu já emendei aí uma pós-graduação junto na Universidade Federal lá de Lavras, né, que é uma cidade vizinha da minha, e eu só não caminhei para o mestrado, Doro, bem que eu estava buscando aí a área acadêmica de início, igual você. Porque eu era CLT lá nesse convênio, das 8 às 18, não consegui me aventurar, mas fisiologia do exercício era uma das minhas opções, né, de mestrado. Eu queria realmente ir para estudo mesmo, para laboratório. Então, mas esse curso que eu fiz foi de 2021 para 2022, se eu não me engano, foi no finalzinho de 2021, me deu uma noção geral, ampliou um pouco mais a minha visão. A musculatura, ora, vai usar um substrato energético, aquela matéria-prima que a musculatura vai transformar em energia, né, para executar o movimento, a duração do exercício e por aí vai. Então, por que às vezes a musculatura, né, o tecido muscular, usa carboidratos como substrato energético, como fonte de energia? Por que ora é gordura? Né? Em que momento? Porque a gente sempre ouve falar, eu estou tendo perda muscular, né? Minha massa muscular está reduzindo. Então, por que a musculatura vai usar a proteína, que já é um outro substrato energético, né? O aminoácido? Então, eu queria tentar entender um pouquinho desse contexto para fornecer um pouquinho mais de informação aí, já que a gente está falando de educação, né? Era uma limitação que eu tinha. E eu fico encantada, né? Quando eu estudo que é uma pecinha linkada à outra, né? Performance, né? Isso é muito interessante na minha visão. Dentro do que você falou, né, do exercício, essa questão relacionada
intensidade que a gente faz o exercício, em que momento, né, que a gente usa aí a parte energética. Isso é uma coisa realmente bastante complexa, que dá nó na cabeça aí de muito profissional da educação física, eu sei disso, porque eu dei aula na graduação, e na graduação, uma das disciplinas que eu dava aula, né, na verdade eu dei aula sempre na parte de biológicas, então eu dava aula de bioquímica, aula de fisiologia humana, fisiologia do exercício, né, treinamento esportivo, nutrição, atividade física. Então, todas essas situações relacionadas sempre entrava a parte do metabolismo energético, não tinha como, né? E é uma situação assim bastante, realmente ela é bastante complexa, e uma coisa que eu percebo que a maioria das pessoas tem bastante dificuldade em relação a isso, mesmo quem tem diabetes e vai fazer exercício, de repente depara com essa situação, porque uma coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração é que nem sempre a gente precisa da questão relacionada à suplementação, né? Porque muitas vezes a pessoa entende que, eu vou começar a fazer exercício, então eu preciso suplementar, né? Uma coisa que a gente tem que entender é que o suplemento, ele nada mais é, né, do que o que a gente já consome na nossa alimentação. Ele vem já do que está sendo consumido. Por exemplo, que é muito comum, é que muitas vezes, não só as pessoas com diabetes, como a maior parte das pessoas, começam a se exercitar e acreditam que para ele fazer exercício e chegar no resultado que ele quer, ele precisa suplementar, né? Ah, Então, sim. eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso, né? Porque o que eu Perfeito. estava falando é que os suplementos, na verdade, eles nada mais são do que a gente normalmente já consegue consumir através da nossa alimentação, né? Dos nutrientes, macro, micronutrientes, não importa, aí você está consumindo ali. Só que, muitas vezes, o que acontece, por exemplo, que é muito comum que a gente vê principalmente na parte proteica, né? O pessoal gosta muito do suplemento proteico, porque a proteína, a gente vai consumir ela tem uma série de reações químicas que tem que acontecer ali até esses aminoácidos chegarem no sistema, e muitas vezes o suplemento ele já vem com uma parte desse processo já feita, então, quer dizer, mais rapidamente vai ser disponibilizado. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso, dessa situação da pessoa independente, né, claro, mas o nosso foco aqui, claro, falar das pessoas que têm diabetes, mas é um comportamento que eu normalmente vejo muito frequente, as pessoas sempre perguntam para mim, independente de ter diabetes ou não, simplesmente falam, professor, eu vou treinar aqui, que suplemento que eu tomo? Ou então, quer dizer, professor, eu tenho diabetes, mas que suplemento que eu tomo? É como se o suplemento fosse mais importante do que o próprio treinamento que ele vai fazer. Eu queria que você comentasse um pouquinho aí pra gente, Lívia, por favor. O suplemento, muito bem lembrado, né? O próprio nome já diz, ele vem como um complemento de acordo com a demanda individual aí por energia ou por determinado nutriente que aquele indivíduo tem. Então, é o que eu costumo dizer, dependendo do nível de treinamento, né, ou que a pessoa está se propondo a fazer, a intensidade, né, e principalmente o peso corpóreo, a massa corporal, porque todos os cálculos, a minha vida é muito cálculo, né, Doro? Tudo para eu harmonizar, digamos assim, a orientação, o planejamento alimentar, tudo depende, todas as recomendações dependem do peso corporal, né, individual. Então, peso da balança. Então, uma coisa é eu distribuir via alimento, né, pensando no modelo, na matriz alimentar que vai compor um dia de alimentação daquele indivíduo. Dependendo da demanda, do exercício, da intensidade, duração principalmente, porque uma coisa é uma pessoa que nunca fez nada, vai começar, e aí, sei lá, ela fica 2 anos, 3 anos treinando bem, e aí ela pega tanto gosto pelo exercício físico que ela decide competir algumas maratonas aí, mini maratonas, né? Falando de endurance, ou um triatlon, né? Depois, raramente chegando no Ironman, mas acontece, eu já vi. Vários tipo 1 aí que eu conheço que estão participando de Ironman, Pois é. de Aí sim o desafio é muito né? grande. Muito. Sim, sim. E aí, independente dessa duração aí do exercício, a base, né, que a gente faz de cálculo, às vezes, uma coisa é, por exemplo, necessidade proteica de uma mulher de 50 quilos, né, 1,60 m, que perfeitamente é possível, não só da proteína, né, mas falando da proteína, já que foi o seu... eu acho que também é a busca principal por suplemento no consultório, é direto proteína, né? Mas é muito...
é muito mais factível que essa pessoa, né, esse exemplo que eu dei, consiga suprir todas as necessidades via alimentação, né, via comida. Outra coisa é falar de um homem, por exemplo, com 100 quilos, 1,80 m, que aí realmente a necessidade sobe muito. E aí teria que ter uma programação, um planejamento ali, uma rotina alimentar muito mais intensa de refeições. Então, eu costumo dizer, isso aí é muito individual, né? A gente no consultório consegue, eu conversando com cada indivíduo aí em particular, olha, o seu objetivo é esse, é fácil da gente conseguir alcançar, mas claro, precisa de rotina de qualquer forma, precisa de horário, de refeição, tem que ter um mínimo ali de planejamento para que você alcance seu objetivo. Aí, se a pessoa me devolve, mesmo sendo esse exemplo dessa mulher que eu dei, se essa pessoa me devolve que, não, pela questão de horário, de trabalho, eu não vou conseguir cumprir com todas essas refeições necessárias aí no meu dia. E aí tem opções da gente, não todos os dias, todas as refeições, mas substituir pontualmente algumas refeições aí que seria via alimento, mais difícil da pessoa transportar, por exemplo, por um suplemento. Então é muito de praticidade também, né? Mas é perfeitamente factível que as pessoas, de uma maneira geral, desportistas, praticantes de atividade, exercício físico, atividade de rotina, né? Exercício físico programado, que elas consigam adequar a alimentação. E uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi de um professor uma vez, exatamente sobre isso, de fisiologia do exercício, que a nutrição, ele é nutricionista inclusive, que a nutrição tem que caminhar, tem que adequar tudo que é necessário, todo o ajuste que tem que ser feito para o exercício, e não o contrário, não é o exercício que se adequa à nutrição, né? Então a gente tem que entender realmente do que acontece, do objetivo de cada um, das condições aí de implementar as orientações e ajustar a nutrição em favor do exercício, né? Exato. Essa questão que você falou da nutrição, eu dou um exemplo mais ou menos assim, né, de uma maneira mais generalizada em relação a exercício e a questão do combustível, né, que é o que vem através do alimento para a gente, que é a questão do carro, né? A mesma situação, quer dizer, no carro você vai colocar o combustível no carro, não dá para ficar escolhendo, não é o carro que vai se adaptar ao combustível. Muito pelo contrário, quando coloca combustível ruim, o carro reclama, né? O corpo é a mesma coisa, quer dizer, consumir alimento ruim, ele vai reclamar, não tem jeito, ou a menos ou a mais também. Não, nessa analogia do carro, eu também costumo dizer que o músculo é um carro flex, né? Ele acaba usando, de acordo com a demanda, 2 tipos principais, até 3 tipos de combustíveis aí de substrato energético, né? De acordo com o que a gente está chicoteando ali o músculo, né? O exercício está machucando, digamos ali, a musculatura. Sem ter condição dessa musculatura responder, que é através desse alimento, ou mesmo que seja o suplemento, tem que ter alguma coisa para ele responder, senão o resultado é baixa performance, né? Exato. Você falou isso, eu lembrei de uma outra situação. É muito comum as pessoas... eu sempre faço um comparativo com a minha vivência, né? A experiência que eu tive. Primeiro, eu fui diagnosticado quando criança. Numa época que a gente não tinha informação nenhuma, não sei o que o médico te falava. Então, você não tinha onde ler, não tinha onde buscar. Olha, era terrível, a gente vivia no escuro. Hoje, pelo contrário, a gente tem uma gama de informações enormes, e não só isso, né? A gente sabe que a tecnologia ela é importante no tratamento de quem tem diabetes. Que nem no meu caso mesmo, eu uso o sistema de infusão contínua, com sensor, faço medição de glicemia. Eu utilizo o que está ao meu alcance, o que está disponível para mim, eu uso, eu acho que eu estimulo as pessoas também a usarem. Mas eu até entendo que, de primeiro momento, a pessoa sai de uma situação que ele nem sabe direito o que é o diabetes. E, de repente, ele vai para uma avalanche de informações. Ele fala, eu vou buscar na internet. Eu tenho trocentas pessoas falando sobre informações sobre diabetes. E aí é que vem o meu ponto de preocupação. Porque a rede social, de uma maneira geral, todas, você tem a liberdade de publicar, de divulgar o que você achar legal. Você como produtor de conteúdo. Não existe filtro. O filtro ele depende de quem? De quem está assistindo. Muitas vezes a pessoa divulga informações que elas têm embasamento, muitas vezes está relacionada ao que a pessoa vivencia. Então, para mim funciona, vai funcionar para todo mundo. A gente sabe que não é assim.
Então, existe sim essa necessidade de embasamento científico, ter uma referência do que você está falando. Se você está falando que é para você, para mim funciona, para você eu não sei, tenta aí ver o que vai acontecer. Para mim eu sei que funciona assim. Então, são situações que normalmente a gente não vê acontecer e que eu vejo, principalmente pais e crianças com diabetes tipo 1, adultos com diagnóstico de diabetes tipo 2 ou tipo LADA, que ficam muito perdidos com esse monte de informação e não tem ideia do que fazer. Só que uma coisa é muito clara, né? Quando a gente tem diagnóstico de diabetes, é com base em todas essas informações. A pessoa entende que o carboidrato, ele é um fator de atenção e pode se tornar extremamente prejudicial para a gente conseguir ter um bom controle da glicemia. E tudo que a gente come de carboidrato vai tudo para o sangue, mais rápido, menos rápido. As pessoas muitas vezes não sabem disso. A pessoa não entende que carboidrato tem lá carboidrato simples, alto índice glicêmico, vai chegar extremamente rápido. Tem o carboidrato complexo, vai precisar de um monte de reações químicas até chegar no sistema como monossacarídeo. Então, todas essas situações fazem parte do processo de aprendizagem. De primeiro momento, onde eu quero chegar com isso, eu quero que você comente. É comum a pessoa ter essa associação. Eu como carboidrato, vai aumentar a glicemia, então eu não posso comer. Vou diminuir o máximo que eu conseguir. Aí a gente chega na tão famosa, tão popular dieta low carb. Eu já atendi pessoas com dieta low carb para vir fazer exercício comigo. Então, se a pessoa fala assim, o que você acha? Eu respondo, eu não acho nada. Para você tá funcionando? Tá legal? Então, beleza, o que eu quero é que tenha um bom controle. Só que é comum ter esse momento de ajuste extremamente necessário relacionado ao exercício. Porque, de acordo com o que a gente come, a gente vai ter nossa reserva no fígado, né? Hepática lá de glicogênio no fígado, glicogênio hepático e também glicogênio muscular. Isso é extremamente importante para na hora que a gente vai fazer o exercício. Agora, porque uma coisa que as pessoas precisam entender, isso aí é uma coisa que eu falo bastante, mas eu acho que é sempre importante enfatizar, que quando a gente vai fazer o exercício, é muito mais fácil para o nosso sistema gerar energia, consumindo a glicose, que está armazenada no músculo principalmente, do que a gordura. Por quê? Porque você usa a glicose pelo metabolismo aeróbio e pelo metabolismo anaeróbio. Quer dizer, com oxigênio ou sem oxigênio, vai gerar energia. Então é muito mais fácil, muito mais, naquele momento de estresse, vai funcionar melhor. Por outro lado, se o próprio nome diz low carb, quer dizer, pequena quantidade de carboidrato, a gente entende que a pessoa tem em repouso uma quantidade relativamente adequada, que a gente sabe que vai aumentar a gliconeogênese, que é essa questão de pegar o aminoácido e converter em glicose. Né? Não quero dar aula de fisiologia aqui, mas que eu foco bem na live de 20 não é isso, mas assim, a gente sabe que todos esses processos estão presentes, mas que em repouso a pessoa se adapta bem. Agora, no exercício, no estresse, geralmente essa quantidade que foi restrita na ingesta diminui a reserva hepática de glicose, quer dizer, o fígado fica com menos glicose e o músculo também. Aí na hora de fazer exercício, que exige uma demanda ali muito alta de gasto energético, a pessoa não rende. Então eu quero que você comente um pouquinho a respeito disso, porque é uma situação que você falou, de adaptações que a gente pode fazer, então eu acho que é interessante você trazer essa informação. Por exemplo, eu quero fazer dieta low carb, beleza, o dia que você não vai treinar, faz, não tem problema, o dia que você vai treinar, você está com o corpo preparado para quê? Então, por favor, eu queria que você comentasse a respeito disso, porque eu não sei também, assim, queria que você até comentasse em relação ao consultório, né? Isso é muito comum, né, as pessoas chegarem, porque eu tenho muito contato com pessoas com diabetes. Não, a dieta low carb para mim funciona super bem, tá super legal. Então, queria saber com você, que você contasse pra gente um pouquinho aí a respeito da sua vivência e como fazer com relação a isso em relação ao exercício. Muito bom o ponto levantado, porque o que acontece, né? A gente sabe que tem aí os períodos, né, de dietas mais famosas do que outras. É o que eu costumo chamar de estratégia nutricional. São várias as estratégias. Mas uma coisa é uma pessoa sozinha, sem acompanhamento de um profissional, seguir determinada estratégia que pegou de um amigo, né, não foi individualizado. Então, o primeiro ponto já começa aí, né, que geralmente é eu estou fazendo X dieta, foi legal, mas foi legal para quê? Qual que é o objetivo principal? Então, o profissional, quando está do lado, vai tentar entender o que aquela pessoa está pensando em buscar determinada estratégia. Eu quero fazer a low carb para emagrecer. Né? Ela foi, assim como
dieta sem glúten aí, que, né, caiu também numa moda durante um tempo, agora já é um pouco mais estudada e não, até outro dia eu estava vendo um estudo grande aí, não sei se era meta-análise, mas um estudo de peso mostrando que não tem evidência alguma, nem assim uma pontinha de dúvida do glúten, do efeito do glúten para emagrecimento, falando no emagrecimento, né? Então, muito pelo contrário, eles até, no caso do Conselho Federal de Nutrição, por exemplo, né, tem sempre posicionamentos lá deles levantando as questões volto a dizer, sem acompanhamento, pior ainda, né, de um profissional. Mas por quê? Tanto a low carb quanto a dieta isenta de glúten ou muito restrita em glúten, né, em alimentos que contém o glúten, que é uma proteína que está presente junto do carboidrato, mas é uma proteína, né, uma sequência ali de aminoácidos. Geralmente as pessoas buscam com esse objetivo, primeiro de emagrecer, segundo de alcançar o controle glicêmico, que às vezes está tão difícil de alcançar. A questão é que, necessariamente, o que vai demandar um ou outro objetivo aí para ser alcançado é, primeiro, déficit calórico ou não. A gente precisa por exemplo, tem um estudo muito legal que mostrou dois modelos dietéticos, duas estratégias, pensando no carboidrato e na gordura. Proteína era normal, normoproteica, a dieta estudada, e participantes faziam era crossover, né? Então tinha a troca de grupo A e grupo B de teste, proteína sempre a mesma. Ora, um grupo consumia o overfeeding em carboidrato, ou seja, o que é esse overfeeding? Comer carboidrato além da necessidade. Então vamos imaginar que aquele grupo ali tem uma necessidade de 100 gramas, 200 gramas dia de carboidrato. O overfeeding às vezes era 2 vezes isso, né? E a gordura, né, ao contrário, também era verdadeiro, a gordura acima das necessidades. E aí é muito interessante, porque aí eles conseguiram avaliar a repercussão do corpo, o funcionamento, o que o corpo fazia com esse excedente de carboidrato ou excedente de gordura. E aí se descobriu que quando a gente consome o excesso do carboidrato, ele também é oxidado, a oxidação desse carboidrato aumenta. Ou seja, a musculatura, por exemplo, ainda mais quando a pessoa está praticando o exercício. Mesmo que a gente esteja consumindo um pouquinho a mais desse carboidrato, é mais fácil, exatamente, esse estudo traduz o que você falou. O músculo capta melhor essa glicose, porque ela é fácil de ser transformada em energia, desculpa. Então a glicose é mais fácil de ser convertida em energia. E diferente da gordura. A gordura a mais ali que foi consumida, parte dela foi para o tecido adiposo, tecido de reserva energética. Ou seja, então o primeiro ponto é entender. Tá fazendo low carb para quê? Se quer emagrecer ou não, porque mesmo em low carb, não tem jeito, né, Doro? Isso eu sempre explico para as pessoas. Se a gente corta demais ou restringe muito aí de um determinado grupo, automaticamente a gente aumenta o outro grupo, que é o que tem disponível. Nossa, mas eu tenho tão pouco carboidrato disponível para eu comer, tô com fome. Vou comer mais gordura, às vezes inconscientemente come mais gordura. E esse excesso de gordura, se for um excesso calórico, vamos supor que a pessoa está buscando o exercício não só para a saúde, mas para manter peso corporal, que é importante, só que ela está consumindo mais gordura. Está pensando só no carboidrato, mesmo que o objetivo seja o controle glicêmico. Quando a gente fala de diabetes, é um prejuízo, digamos assim, é um distúrbio, um desequilíbrio que acontece não só no metabolismo da glicose, mas no da gordura também. Né? O fígado produz, a lipogênese é diferente, então acaba produzindo mais gordura, a tendência é o fígado ficar mais gorduroso também. Então a gente não tem que focar num nutriente ou num alimento de forma isolada. Não é a low carb que vai favorecer, vai fazer com que você consiga um controle melhor, mais satisfatório do diabetes, e não é ela sozinha, por si só, que vai fazer com que a pessoa perca peso, se ela quer emagrecer, se esse for o objetivo. Então, não é à toa que o símbolo da minha profissão é o equilíbrio. A minha visão é tentar, da melhor maneira possível, enxergar outros fatores que estão impedindo a pessoa de alcançar aquele objetivo que ela quer. Seja no controle glicêmico, seja na questão do controle do peso. Então,
Eu acho que digamos, dependendo da low carb, porque tem estudo que mostra que é 45% abaixo do total de calorias, tem autor que fala que é 40%, tem autor que usa gramas, até no máximo entre 100 e 150 gramas dia. Dieta cetogênica já é abaixo de 50, aí já é muito mais restrito em carboidrato, né? Mas todas, a gente teria que avaliar isso, condição individual primeiro, o objetivo, que, querendo ou não, o que manda é calorias consumidas. Se a proporção dos nutrientes, dos macronutrientes, né, carboidrato, proteína e gordura, está desequilibrada, se no final do dia ela ainda assim, essa pessoa ainda assim, estiver consumindo menos calorias do que ela gasta, ou consumindo o que ela precisa de calorias, não está acima das necessidades, não vai ter substrato energético para armazenamento. Em geral, o corpo tá gastando aquela caloria geral que está sendo consumida, não vai ter estoque. Então, a gente consegue o controle da glicemia, consegue render no exercício, porque realmente o rendimento é outro. O que eu vou citar, né, o exemplo que eu vou dar de um estudo, até de um caso clínico, né, que eu acompanhei aí nesses cursos que o professor trouxe, porque ele trabalha com a nutrição esportiva, aí é alta performance, né, alto rendimento. Tinha olha a importância do carboidrato no exercício, né, uma participante lá ela queria tirar tempo lá para olímpico, né, para participar de um evento olímpico que tinha, não me lembro se era internacional ou não, eu sei que ela já tinha tempo para uns campeonatos menores, e esse era maior, era o objetivo principal dela. E aí ela precisava de segundos de prova para conseguir o índice olímpico. E aí, só do professor ter ajustado 10 gramas a mais de carboidrato no almoço, porque ela ia treinar e a prova ia ser à tarde, só dela ter consumido 10 gramas a mais de carboidrato, ela conseguiu melhorar em 7 segundos o índice dela. Só o único detalhe, ele não fez nada, ele só passou 10 gramas a mais do carboidrato ali no prato. Né? Então, e aí isso faz total diferença. A gente quer alcançar o resultado que a gente está buscando com o exercício, dependendo da nossa performance durante o exercício. Treinar bem é diferente de treinar, né? Então, tem muita questão aí envolvida. Eu acho que o mais importante é ter a visão geral, o contexto, não só um alimento ou uma estratégia nutricional que vai fazer milagres, né? Tem a harmonia aí entre o exercício, entre todos os nutrientes, né, na nutrição, então é mais ou menos por aí. Até porque você até mencionou no caso, vou fazer a low carb no dia que eu não vou treinar, né? Não precisa, pode ser, na verdade, um ajuste aí quase, eu costumo dizer less carb. Às vezes a pessoa chega na primeira consulta, por exemplo, consumindo mais carboidrato, eu falo, vamos diminuir um pouquinho, que aí a gente ajusta, você vai comer o que é o normal para você, para sua necessidade, só que atualmente você está comendo acima, né? Está um pouquinho acima, então vamos ajustar. E aí, geralmente, ela está consumindo uma dieta normal em carboidrato, pelo exercício que ela está praticando, rende super bem no treino, equilibra a glicemia, mantém um peso saudável e a gente consegue até usar o mesmo modelo de planejamento alimentar, mesmo para o dia de não treino, dependendo do tempo que ela tem de recuperação pós-treino. Porque às vezes, quem não vai todo dia treinar necessariamente, eu costumo dar um pitaco aí dentro de orientação sua, Doro, que é o quê? Quero fazer 3 vezes na semana, não estou fazendo nada, vou começar a fazer 3 vezes por semana. Tenta fazer dias alternados e evita ficar 2 dias sem treinar, que aí a gente consegue, na recuperação muscular, eu até nem restringiria tanto carboidrato, porque o pós é importante para a recuperação do músculo. E aí você vai estar no seu melhor potencial no dia seguinte, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que o que você trouxe aí de informação, acho que assim, foi uma coisa muito legal que você trouxe, que eu acho assim, matematicamente, é muito fácil pra gente que tem diabetes, por exemplo, assim, se eu não como carboidrato, eu restringo demais, não vai aumentar muito minha glicemia. Realmente isso certamente acontece, porque é meio que matemático, né? Mas, como você falou, você restringe demais, mesmo esse tipo um pouco mais de fome, você vai buscar outro nutriente para tentar substituir, e nem sempre isso aí é uma coisa legal. Outra coisa que você falou que eu acho que vale bastante a gente reforçar aqui, foi esse exemplo que você deu. Quer dizer, não é porque você está
com uma quantidade, por exemplo, mais restrita, que, porque eu vou fazer exercício, eu vou triplicar esse valor, por exemplo, né, que eu estou comendo. Exato, a tendência é essa também. Exato, então assim, é um pequeno ajuste, porque eu vejo, eu falei assim, de viver coisas que eu normalmente vivo. Primeira delas, essa situação, a pessoa restringe bastante, na hora que vai fazer exercício não consegue render muito bem, porque restringe demais, então precisa aí de ajustes. Você colocou muito bem, são ajustes, não quer dizer que precisa de muito mais, que precisa ser analisado, claro, cada caso é um caso. E outra situação que eu acho que é bastante importante, é muitas vezes a experiência ruim que a pessoa geralmente tenta começar a fazer exercício sozinho, não faz o monitoramento da glicemia, né? Não mede antes, não mede às vezes durante o exercício para ver o que está acontecendo, não mede no final, vai totalmente no escuro. E aí começa a fazer episódios de hipoglicemia, e aí ele se assusta com isso, e fica com medo. No medo que ele faz, eu vou fazer exercício. Vai fazer exercício? Tem que consumir carboidrato. Aí o que faz? Pega um caminhão de carboidrato, consome, que vai correr até que o estômago vai trazer desconforto gástrico ali de tanto que comeu, para poder fazer exercício e evitar fazer hipo. E no fim, a glicemia vai lá pro céu. Então, essas situações eu acho que então, isso é uma outra coisa também que eu sempre... Porque a gente tem recursos, claro que vai depender do grau de condicionamento físico da pessoa, mas a gente tem recursos para pôr um exemplo. É uma coisa que eu normalmente faço no meu dia a dia. Quando eu prescrevo exercício para quem tem diabetes, ele tem 2 treinos. Um para baixar a glicemia rápido, quer dizer, mede lá no início. Tá autônomo. Então, faz um tipo de treino que é para baixar rápido a glicemia. Ou então, um outro tipo de treino que é naquele momento que você não está com a glicemia tão alta. Não precisa baixar tão rápido a glicemia. Então, nessa situação, e sempre tentando ao máximo evitar a suplementação com carboidrato. Porque muitos dos nossos alunos ou pacientes, né, são pessoas que muitas vezes querem ou manter o peso ou diminuir muitas vezes a massa corporal. Então, quer dizer, nesse momento que você fica dando um monte de carboidrato, o corpo não vai desperdiçar isso aí, ele vai dar um jeito de armazenar. E aí acaba complicando também nessa parte da manutenção do peso, né? Então, eu acho que essa situação, essa informação que você trouxe da pessoa fazer pequenos ajustes, eu acho que isso é uma informação assim de ouro, que a grande maioria das pessoas realmente não tem isso. Né? A pessoa entende que, eu vou fazer hipo, não, então eu tenho que, pelo menos, começar o exercício, já começa assim, né? Tem que começar com o exercício acima de 180, acima de 200. Já começa com a glicemia lá em cima, que metabolicamente já vai atrapalhar o rendimento no treino. Além disso, ainda depois eu tenho que aumentar mais ainda. Então, acho que, sabe, o que você trouxe... Nossa, excelente. Muito legal essa questão. Por isso que é o equilíbrio e o bom senso, né? Não precisa ser uma low carb, por que tem que ser 8 ou 80, né? O low carb ou então o overfeeding de carboidrato, né? Não tem necessidade. E uma coisa muito engraçada, Doro, porque é essa noção mesmo que você falou. Vou começar o treino, muitas pessoas têm medo, quem já está mais compensado, né? Geralmente, eu acho que é um pouco mais... A gente tem que ficar um pouco mais de olho quando tem as insulinas agindo. Mas se for só um antidiabético oral, né? E a pessoa vai começar ali, tá bem compensada, aí pensa, eu preciso comer qualquer coisa aí, porque vai baixar, a noção é que vai baixar rápido, mesmo durante o exercício. E não é assim que a gente vê, né? Principalmente, eu acho que isso acontece mais quando o exercício é pela manhã, né? Depende do horário do dia. Então, quando as pessoas me perguntam, o que é o pré-treino? O que eu vou comer antes aí do exercício? Eu vou devolver várias perguntas antes de responder, né? Então, o que eu acho que é o mais legal de mensagem para a gente deixar com relação a isso, Doro? Dependendo do horário do exercício, vamos supor que seja de manhã ou seja no final do dia. É que no final do dia dá mais tempo da gente programar refeições ao longo de todo o dia, desde o café da manhã. Então, o ponto principal é a gente formar a reserva muscular primeiro, né? Existem pacotinhos de glicose ali dentro do músculo, que é o glicogênio, que a gente chama, né? A reserva de glicose ali, porque o músculo gosta de glicose, é o que ele vai ter ali pronto para a célula muscular usar na hora que começar a fazer o movimento. Lilian, deixa eu te interromper aqui, que a Helena perguntou aqui, qual que é uma glicemia legal, né, para a gente começar aí a fazer o exercício. Eu vou falar do que eu normalmente aplico. São 2 situações, Helena, que a gente tem. Por exemplo, a pessoa com diabetes indo fazer exercício sozinha. E a pessoa com diabetes acompanhada de um profissional de educação física que entende o efeito do exercício no diabetes. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem.
Segundo, que vai de encontro ao que a Lívia estava falando agora no momento. Eu tenho diabetes, vou fazer exercício sozinho. Ótimo. Mede a glicemia. Qual que é uma glicemia adequada? Aí vai depender da seguinte situação. O valor que tiver de glicemia, a gente tem que relacionar com o que eu comi. Agora, eu vou fazer exercício agora, medir minha glicemia. Vamos supor que deu 170. 170. Quanto de insulina eu tenho ativa circulando? Ou, para quem tem diabetes tipo 2, quer dizer, quanto é que faz se eu tomei o medicamento e quanto de medicamento tem ativo nesse momento que eu estou indo fazer exercício? Porque a gente sabe que o medicamento antidiabético oral você toma, tem alguns que, claro, vão começar a fazer efeito mais rápido, mas de uma maneira geral, aí em torno de 2 horas, 2 horas e meia para começar a fazer efeito. E depois de um tempo é que vai começar a ter uma espécie de platô ali fazendo efeito. Então, isso também faz diferença. O que eu comi antes de fazer exercício? Eu já comi carboidrato já faz mais de 2 horas. Então não está chegando mais carboidrato. Agora, poxa, eu comi um lanche, faz menos de 1 hora e estou vindo fazer exercício. Quer dizer, esses 160, 170 que eu medi agora, eu já sei que está chegando glicose dessa alimentação que eu fiz. Então a tendência natural é aumentar um pouquinho. Essa pergunta ela é muito frequente, viu, Elaine? A pessoa faz direto. Mas qual que é uma medida boa para fazer exercício? Infelizmente, o efeito do exercício na glicemia de quem tem diabetes, ele, consequentemente, ele está exposto, ele vai sofrer a influência da alimentação e do efeito medicamentoso. Então eu já vi, isso aí já vi acontecer, já de pessoas relatarem para mim, falando, senhor, comecei a fazer exercício, fui fazer musculação, porque falam que a musculação diminui menos a glicemia para quem tem diabetes. Eu estava com 220 e durante o treino me senti mal, parei, eu estava com 65. Eu falo, pô, meu, como é que é possível um negócio desse? É possível porque certamente tinha pouca glicose chegando da alimentação que ele tinha feito, da última alimentação, e tinha muita insulina ainda ativa no sistema. Então, quer dizer, o músculo trabalhando, tirou a glicose lá do sangue, aquele monte de insulina fez ele fazer uma hipoglicemia mesmo, começando com 200 e pouco de glicemia. E numa atividade que muitas pessoas comentam, inclusive algumas pessoas acreditam que é uma situação errônea, né, a musculação ela vai aumentar a glicemia de quem tem diabetes. Isso não é verdade. Todo exercício ele é hipoglicemiante. Pode aumentar? Pode, por 2 fatores. O que a gente falou, vai pela manhã que a resistência da insulina é maior, tomou lá o café da manhã e tomou o medicamento, só que o medicamento ainda não fez efeito e chegou aquele monte de glicose, então certamente vai aumentar, independente de fazer musculação, se for andar, se for fazer qualquer coisa, vai aumentar. Então, são situações assim que a gente não tem um padrão. Os trabalhos, né, que são produzidos com esse foco de tentar falar que glicemia que é segura para a pessoa que tem diabetes, eles normalmente preconizam em torno de 180 miligramas por decilitro, que é o limite ali, né, o limiar para você ser classificado com uma hiperglicemia. Então, quer dizer, em torno de 180, acima de 180, a gente já tem uma modificação, principalmente na parte renal. Os rins vão começar a trabalhar mais rápido ali para eliminar aquele excesso de glicose, isso aí pode atrapalhar um pouco durante o exercício. Agora, o próximo de 180 e não ultrapassando 180, você consegue ter uma quantidade de glicose grande no sistema, então o risco de hipoglicemia diminui, mas por outro lado, se tiver naquele momento uma grande quantidade de insulina, não interessa o que vai fazer, pode ser andar, pode ser fazer musculação, pode ser nadar, faz o que você quiser, cara, você vai tombar fazendo hipoglicemia durante o exercício, tá bom? Sem dúvida, até porque nesse exemplo que você deu da refeição pré, né, 180 é o máximo, o pico aí da meta pós-prandial também, então eu acho que, eu costumo dizer, Doro, de 150 a 180 é uma glicemia confortável para iniciar o exercício e geralmente é o que a gente vê até na diretriz da SBD, né, da Sociedade aí de Diabetes. Mas só para você ter uma ideia, Doro, isso que você falou da refeição pré-treino, se a gente for pegar até a recomendação do American College of Sports Medicine, né, bem semelhante até à da própria SBD. 30 gramas de carboidrato, eu sei que é individual, mas 30 gramas de carboidrato, na maioria das vezes, sustenta aí 1 hora, até no máximo 1h30 de exercício de moderada intensidade. Então, é o que você falou, a pessoa vai lá, come um montão de carboidrato antes, por conta de achar que vai estar em hipoglicemia logo no início do exercício, e começa o exercício com ela alta, claro que tem todas essas outras questões que você pontuou,
Mas, olha só, é pouco carboidrato, 30 gramas, se a gente for avaliar, por isso que eu falo do tempo, do horário do exercício, né? Ao longo, se for no final do dia, a gente consegue formar esse pacotinho de glicose que eu estava falando na célula muscular durante o dia todo. Então, por exemplo, eu vou fazer no final do meu expediente de trabalho. Termino o trabalho às 18, vou para a academia ou vou para o meu exercício às 19. Então, se lá pelas 5, 4, né, 5 horas, acho que é melhor porque 2 horas antes, a gente consegue organizar uma refeição legal, com um carboidrato que não esteja sozinho ali presente, que não vai dar aquele pico rápido de glicemia, de hiper, né? O pico aí é a hiperglicemia. E dá tempo né, ao longo das outras refeições do dia, dá tempo de formar essa reserva, glicogênio, né, a reserva de glicose no músculo, e a gente consegue até programar uma refeição saudável, normal, que tenha o carboidrato associado à proteína, à fibra, ou a uma gordura boa, né? Às vezes a pessoa fala, quantas vezes eu vi na internet falando que pré-treino é pasta de amendoim, aquele super coffee, né? Ou o óleo de coco. Gente, é uma energia alta, mas sob forma de gordura. Não vai ajudar a sua musculatura em nada na hora que ela precisa responder. Então, pode até entrar a gordura, mas gordura, proteína e fibra é para horas antes do exercício, para que esse carboidrato tenha uma lenta absorção, a gente consiga até melhorar a fome, né, para ir para o exercício, porque proteína, fibra e gordura sustenta. Vai comer o carboidrato sozinho, um prato de macarronada, ali a 1 hora você está com fome de novo. Então não adiantou nada esse pré-treino, né? Vai chegar lá perto do exercício com fome. E quando se aproxima muito, então, aí, essa refeição, 30 gramas de carboidrato, a gente consegue programar facinho. Uhum. Ou não, tenho meia hora, 15 minutos para fazer alguma coisa aí antes do exercício, não tenho muito tempo de comer. A reserva energética do músculo já tem que ter sido construída, né? Então, ao longo lá do almoço, do café da manhã, a gente já vai formando glicogênio. Exato. E muito próximo do exercício, aí o objetivo é o quê? Tem que ter glicose disponível no sangue. Porque aí a sua musculatura vai usar aquela glicose do sangue primeiro, no início do exercício, e ela vai conseguir sustentar, usar o glicogênio depois dessa glicemia ali, né, da glicose que está disponível no sangue, para prolongar a duração do exercício numa intensidade boa. Né? Então, o raciocínio é esse sempre. Né? Não, realmente é isso mesmo, não tenho o que né, falar, eu acho assim, muito bem colocado, né? E a Helena, ela colocou assim, mas isso, ela falou que pode acontecer, foi o que a gente comentou, né? De repente, aumentar aí a glicose, começou mais baixa, de repente terminar mais alta, né? E daí ela colocou que isso não quer dizer que o exercício é ruim, realmente não, e ela curte quando eu falo que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes, então isso eu defendo sempre, porque a gente fica muitas vezes focado com esse negócio de alimentação, quanto vai impactar na glicemia, o exercício, ele vai tirar a glicose do sangue, pode fazer hipo, não pode, então isso aí é uma coisa muito importante, claro, para a gente controlar esses medos, a pessoa entender como ele vai trabalhar, mas que o exercício de uma maneira geral, ele vai, de primeiro momento, ajudar a controlar a glicemia, mas também, principalmente, diminuir fatores inflamatórios, que é o que muitas vezes leva a pessoa a ter resistência à ação da insulina, que também associada ao tipo de alimentação que ele faz, pode aumentar ou diminuir. Então, eu queria até que você comentasse um pouquinho a respeito disso, porque hoje eu acho que tem bastante confusão em relação a isso, porque o pessoal fala muito, você vai comer não sei o quê, inflama tudo, isso aqui não pode. Desculpa, eu não consigo entender como um único nutriente pode desequilibrar todo o seu sistema. Então comenta um pouquinho a respeito disso, porque hoje tem muitas dessas informações, né? Você pode comer determinado nutriente, que ele vai desequilibrar todo o seu corpo, vai fazer o mesmo. Eu falei, nossa, um nutriente poderoso, hein? Caramba! Pois é, Doro, olha, leite inflama, né? Não é o que a gente ouve aí? Pois é, então, você vê? Não é nem só um nutriente inflamando, o alimento, né? Então, exato. Realmente a inflamação, o estado inflamatório, acho que o principal fator é mesmo excesso de peso,
a síndrome metabólica no geral, mas a gente já sabe hoje que o tecido adiposo não é só de reserva, né? Ele produz inflamação, mas ele tem que estar em excesso, não é qualquer gordurinha armazenada que está ali que vai inflamar. E dependendo, se a gente unir aí, vamos extrapolar um pouquinho os dados aí, né? Mas se a gente unir o sedentarismo e uma alimentação muito pobre em vitaminas, minerais e rica em ultraprocessados, né? O que a gente chama de xenobióticos, que são usantes da vida, conservantes, aromatizantes. Se é uma alimentação mais artificial, além de não ter a vitamina e o mineral agindo ali nas reações que devem acontecer no corpo, ainda tem essas substâncias que têm uma capacidade mais pró-inflamatória mesmo. Assim como a gordura saturada. Se eu tiver que citar aqui um nutriente vilão, igual você está falando aí, né? Que, nossa, ele sozinho vai fazer isso tudo. O que a gente vê mesmo consolidado em literatura é gordura saturada. Então, olha o óleo de coco aí. Ele tem, apesar do TCM, que é o ácido graxo cadeia média, né? Que é legal, o extra virgem, né? O óleo de coco não é qualquer um também que a gente pode usar. Nunca como pré-treino, estou falando como parte das gorduras da dieta. Sim, mas ele tem uma composição, mas ele tem uma composição alta de gordura saturada. E também tem um estudo super recente aí, de final de 2022, legal, mas mostrando que, pensando no fígado, igual você falou, a questão não é a insulina. É a resistência que o corpo tem à ação dela. Exato. Se a gente for pensar, não no caso do diabetes tipo 1, mas para o tipo 2, né, que o pâncreas está ativo aí, produzindo a insulina, a questão é ela agir, é deixar esse pâncreas não sobrecarga, tirar ele da sobrecarga, né, e fazer com que o corpo utilize essa insulina. Então, quando a gente fala da resistência insulínica, a gordura saturada é pior para o fígado, para a resistência, do que a própria glicose. A gente fala de glicotoxicidade, mas a gordura saturada é pior nesse sentido. Então, volto a dizer, até para isso a gente tem cálculo na dieta, 7% das gorduras totais é o máximo que tem que para uma dieta saudável aí, em termos de gordura saturada. Então, volto a dizer, a gente não é máquina, né? É o que eu explico para as pessoas, tá o cálculo ali, porque a gente tem que se basear aí no cálculo nas diretrizes, mas é só para ter uma referência, né? A gente não vai seguir a ferro e fogo 100% do cálculo, porque a gente não é um robô. Se fosse, todo mundo estaria perfeito em tudo, não tinha o que fazer ajuste. Né? É verdade. Lívia, eu tinha aberto caixinhas de perguntas, né, para as pessoas, e chegaram duas perguntas. Uma você já até meio comentou, né, que foi essa parte do carboidrato aí antes do exercício, né, para o pré-treino, mas depois a gente responde ela de novo mais específica aqui. E teve uma outra que a pessoa ainda perguntou assim, né, será que pode ter alteração da NPH para lantos? Eu vou fazer um comentário em relação a isso, e eu quero que você também comente, por favor. A situação é a seguinte, uma coisa que eu vejo muito nos grupos de pessoas com diabetes que eu faço parte, as pessoas entendem que a insulina NPH é uma insulina que ela não é boa, que hoje existem insulinas muito melhores. Uma coisa que a gente precisa entender é que a insulina, ela é, claro, é um hormônio de cadeia proteica, então quer dizer, um monte de aminoácidos ligados um ao outro, e que a mudança na ordem desses aminoácidos vão dar diferentes tempos de ações para os diferentes tipos de insulinas que a gente tem no mercado. Ótimo. Agora, por um exemplo, muitas vezes, isso é uma coisa que eu acho que a gente que tem diabetes e usa insulina tem que entender isso. A insulina, ela vem para substituir a incapacidade que o nosso corpo tem de produzir a insulina que a gente precisa. A insulina é exógena. Tudo bem que ela é reproduzida em laboratório e é igualzinha que o nosso corpo produz. Ótimo. Só que uma coisa que eu acho que é importante entender é que durante o nosso tratamento, por exemplo, quando você é recém-diagnosticado, seu corpo ainda está produzindo uma quantidade de insulina. Então, talvez você não precise de um análogo de insulina humana, por exemplo, de muito longa duração. Talvez nem faça sentido isso. Eu estou falando aqui, eu quero que uma coisa fique bem clara. Eu não sou médico, eu sou profissional de educação física, a Lívia também é nutricionista. Então, quer dizer, quem é responsável pela prescrição do medicamento é o profissional médico. Só que nós, como profissionais da saúde, que atuamos com pessoas com diabetes, muitas vezes é necessário fazer os ajustes dessas dosagens, de acordo com a alimentação, de acordo com o tipo de exercício. E isso é uma coisa que
por isso que eu falo da importância do trabalho multiprofissional. É importante os profissionais se conversarem. Ó, estou fazendo exercício com a pessoa, estou vendo que ele está fazendo hipoglicemia. Está fazendo hipo. Pô, precisa ajustar a dose de insulina. Você vai falar com quem? Vou falar com o médico que prescreveu. Pô, você está fazendo hipo. Vou falar com quem? Com a nutricionista, né? No caso, eu falo com a Lívia. Falo, Lívia, ó, tá fazendo hipo. E aí? O que a gente pode modificar um pouquinho na alimentação para evitar que isso aconteça? Então, esses pequenos ajustes, eles dão um tremendo resultado. Mas o que eu quero que fique muito claro aqui é o seguinte. Existem momentos da nossa vida convivendo com diabetes que, por exemplo, no recém-diagnosticado, quando você foi diagnosticado com diabetes, muitas vezes seu corpo ainda está produzindo uma quantidade lá de insulina que, usando uma insulina de ação intermediária, no caso aqui é a NPH, que foi a pergunta, ela vai ter um tempo de início de ação, um pico de ação, e depois ela vai baixando de novo ao longo do tempo. Ótimo. Enquanto essa insulina, esse tipo de insulina, esse tipo de ação, ele estiver fazendo com que a sua glicemia fique a maior parte do tempo dentro do alvo, menos de 180, acima de 70. Não te deixe hiperglicêmico depois que você come. Ah, eu comi, tá indo para 280, então tem coisa errada aí, precisa ser ajustada a dosagem ou muitas vezes o tipo da insulina na combinação. Então eu acho que isso é uma coisa que é muito interessante e a gente precisa tomar cuidado com esse discurso de eu estou fazendo tratamento com NPH irregular. Primeira pergunta, você está conseguindo ter um bom tratamento? Não. Então vamos tentar ajustar essas doses, conversa com o médico, inclui mais exercício, recebe uma orientação nutricional para organizar o tratamento. Pô, não está dando certo, não está dando certo, certamente vai ter que mudar para outro tipo de insulina. E muitas vezes, em outros momentos, como eu vi uma pessoa esses dias comentando, que ela falou assim, NPH todo mundo fala que tem um pico de ação lá, que é ruim, mas, poxa, se eu usar outra insulina, uma insulina de longa duração ou muito longa duração, eu vou ter que estar fazendo várias aplicações com insulina rápida, ultra rápida. Então, qual que é a vantagem disso? Vou ficar me furando mais. Então, são situações que a gente tem que entender. A expectativa da pessoa com diabetes, a situação que ela vive, a rotina que ela tem, antes da gente pensar em qual insulina que é melhor. Então a gente tem que tomar cuidado, um pouco de cuidado, quando a gente comenta em relação a isso. Essa insulina é ruim. Não existe insulina ruim. Existem insulinas com tempos de ação diferentes. E a gente precisa, sim, ajustar de acordo com alguns fatores. Um deles é a questão financeira. Que isso é uma outra situação. Às vezes, no seu tratamento, você precisa, talvez, usar uma insulina de muito longa duração. Só que o valor que ela tem no mercado não casa com o seu bolso. E aí o que você vai fazer? Continua usando a NPH, a insulina intermediária, e está fazendo 2 aplicações por dia? Faz 3, faz 4. Pequenas doses de pico de ação com menos risco de hipoglicemia. Dá para a gente se virar com o que a gente tem. Eu acho que o mais importante é isso, a gente entender que nós precisamos dar o nosso melhor com o recurso que a gente tem. Então, é só esse comentário que eu queria passar, porque isso é uma realidade que eu vivo, né? Não só como usuário de insulina, mas também como profissional de educação física que trabalha com pessoas com diabetes. Eu queria que você comentasse a respeito disso, dessa questão da mudança aí da NPH para insulina. A pergunta foi da insulina Lantus, né, que é uma de longa duração aí. Queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso, por favor. Não, é perfeito. Vou dar só pinceladas aí, que é isso aí. Até porque a gente não pode esquecer também, né, Doro, que depende do caso, né, se é um paciente diabético tipo 2, que uma pessoa, a gente fala paciente o tempo inteiro, mas uma pessoa que tem diabetes tipo 2, já está com 2 classes de antidiabéticos orais. Ao invés do médico introduzir o terceiro tipo de antidiabético oral, porque ele também vai estar agindo além das insulinas, né? Ele pensa na insulinização exatamente para ter menos efeito colateral de rim e por aí vai. Tem essa questão que o médico vai avaliar também, né? Colocar na balança aí do que seria o melhor tratamento ali disponível pelo custo, benefício, né? Que aquele indivíduo tem condições de fazer. Uhum. E não esquecer também um outro detalhe, então é exatamente isso aí. É claro que, dependendo da quantidade de antidiabético oral, ou se for só a insulina, eu concordo plenamente com você, dá para ter menos hipoglicemias com a combinação aí de NPH, ou só até ela sozinha, mas NPH irregular, que seriam para as refeições, né? Para quem não sabe, ela vai cobrir, além da NPH ser basal, apesar dela fazer pico,
e ter uma duração curta, né? Não é muito... É intermediária, na verdade, a duração. Tem a regular, que é exatamente para evitar, em alguns momentos o médico coloca, de caso a caso, para evitar esse pico de 200, igual o Doro falou aí, pós-prandial. Às vezes não é nem só a NPH isolada, né? Mas realmente, com a terapia com essas de longa duração, lantus, né? Que foi o exemplo aí da pergunta, a chance de hipoglicemia é menor. Mas é aquilo, tudo que o Doro falou, não adianta a pessoa já pensar, eu estou com insucesso no tratamento por conta da insulina, já culpa a insulina direto, mas e os outros 50% que é o estilo de vida, né? Ah, não estou fazendo nada. Então a gente tem que ter esse olhar mais amplo mesmo, ao invés de mexer primeiro na medicação, que é o médico que vai ajustar, né? A gente tem que pensar nos outros 50%. É um conjunto aí para o tratamento chegar no 100%, né? Ser bem efetivo aí. Exato. E a outra pergunta já era o que você já falou, né? De novo, se você quiser repetir, mas eu acho que é importante a gente responder para a pessoa. Ela pergunta assim, tipos de carboidrato, né? Para a gente comer, né? Antes de treinar, né? E qual é o melhor? Quer dizer, quais são assim, os tipos de carboidrato que a gente pode comer antes de treinar e qual seria o melhor aí para o treino, antes do treino? Então depende muito do tempo que a gente tem da digestão antes do treino, né? Se for muito próximo do treino, aí tem que ser um carboidrato de mais rápida absorção, ou às vezes uma versão líquida, né? Às vezes eu sugiro uma água de coco, que pode ser um volume maior, 250, 300 ml, se o rim está, né, funcionando ok, porque ela é rica em potássio, então é um detalhe importante aí que a gente não pode esquecer, não é para todo mundo que dá para aplicar a água de coco, né, como sugestão, mas ela é relativamente baixo o teor de carboidrato dela, não vai subir demais a glicemia pelo fato de ser líquida, né, é aquilo. 30 gramas de carboidrato, então a quantidade do carboidrato primeiro é o que vai mandar, porque 30 gramas de carboidrato vai subir o que tem que subir, né? Em geral aí 100, a gente corrige hipoglicemia, por exemplo, né, Doro, com 15 gramas de carboidrato. 15 gramas vai subir aí na média, né, tem a capacidade de elevar a glicemia em 45 a 50 miligramas por decilitro. Então, se é uma pessoa que está com 100 de glicemia, fui medir minha glicemia pré-treino e está em 100. Opa, já sobe um alerta aí, preciso comer alguma coisa, tomar alguma coisa para eu conseguir me exercitar ali naquele momento. Então, 15 gramas, se a gente for pensar na duração do exercício, eu sugiro os 30 gramas mesmo, que aí sustenta, senão ela sobe e cai de novo, muito rápido, né? Então, 30 gramas seria, por exemplo, um pão francês, eu sei que ele não vai ser de... Ele tem um índice glicêmico ali considerável, mas ele tem proteína, não vai comer o pão puro, né? Geralmente a gente passa ali um creme de queijo, ou uma manteiga, uma margarina, então é gordura junto. Então é difícil falar do alimento específico, Doro, porque eu sempre vou ter um olhar para a refeição. Exato. Né? A não sei que eu vou tomar água de coco, que aí sim ela é pura ali, a gente considera o carboidrato, mas a partir do momento, esse negócio de índice glicêmico, por isso que eu tô falando, a quantidade é primordial primeiro. Por isso, da contagem de carboidratos. Ela é o padrão ouro por isso. Exato. 30 gramas de carboidrato, não interessa se vai subir rápido ou não. Ela vai subir os 45 a 50 miligramas por decilitro. A diferença é só a velocidade mesmo que ela vai subir. Então, o primeiro ponto é a quantidade do carboidrato. Segundo ponto é o tipo, né, de carboidrato. Esse tipo, se for o carboidrato isolado, aí a gente consegue definir, por exemplo, um café que você adoçou com açúcar, ou mel, né, ou doce de leite que a Elaine colocou aí, eu vi que ela colocou. Tudo isso, por exemplo, uma colher de sopa de doce de leite tem 30 gramas de carboidrato, 20 a 30, nem chega às vezes 30, se for uma colher mais rasinha, né, mais comedida. Mas seria o suficiente, ele é pobre em proteína, pobre em gordura, então para esse curto espaço de tempo que a gente tem até começar o exercício de fato, daria para ser uma das opções, mas não é que eu estou induzindo a comer doce, não. É só uma adaptação para quem gosta muito de doce e quer comer um doce num momento que não dá para programar uma refeição. Demorou minha reunião hoje, eu não consegui programar de fazer minha refeição no horário certo. Para não ter
hipoglicemia e ter um bom rendimento, é uma opção viável aí próximo do exercício. Mas o melhor dos mundos é a gente planejar para fazer uma refeição com carboidratos que tenha uma combinação aí com proteína de boa qualidade, fibra, gordura de boa qualidade, e aí sim a gente fecha 100% da refeição. E uma coisa que eu queria aqui lembrar é o seguinte, a questão da vivência prática, né? Existe o ideal, que é o que você está falando, né? Que é legal a gente planejar, fazer direitinho e tal. Por exemplo, essa questão dos 30 gramas aí, eu já usei bastante esse recurso, e aí o que eu fazia? 15 gramas, algo extremamente rápido, né? Mel ou doce de leite, leite colocou aí, sabe? Alguma coisa doce que chegasse rápido, ótimo. E os outros 15, umas bolachinhas, alguma coisa que a gente sabe que vai ficar um pouquinho mais, para sustentar um pouquinho durante o exercício. Porque com o exercício, por exemplo, eu fui corredor durante um bom tempo, treinei bastante corrida, inclusive a gente iniciou um trabalho de corrida na Associação de Diabetes do ABC, a gente formou um grupo de corredores com diabetes, né? Então foi uma coisa assim, muito bacana. E o que acontecia? Como é um trabalho cíclico, você degrada glicogênio muito rápido correndo. E aí o que acontece? Você remove também rápido essa glicose do sangue. Muitas vezes, só 15 gramas de carboidrato no início ali simples, ele chega, ele aumenta, mas depois também sai rapidão. E você muitas vezes faz isso durante o exercício. E aí tem a outra situação, que foi o que a gente falou, o que é ideal e o que é possível. Possível por quê? Porque muitas vezes a gente chegava ali para treinar, media a glicemia de todo mundo, e aí de repente tinha um outro lá fazendo hipo, falava, o que você trouxe para comer? Eu não trouxe nada. Não trouxe nada, vamos ter que dar um jeito. Aí a gente pegava o que cada um tinha ali, e come. Então, assim, um ajudava o outro, mas é aquele esquema, né? De repente, a glicose que você tem ali, o alimento que você tem com glicose, ele não é exatamente aquele mais ideal. Só que na emergência, o importante é a gente continuar consciente e não fazer uma hipo que tira a gente do ar. Sem dúvida. Então, isso a gente vivia toda hora. Então, assim, eu acho que é uma coisa importante também, né, para ressaltar, porque, assim, claro, a ideia da gente é trazer a informação, uma informação que a gente sabe que vai funcionar, que tem embasamento científico, beleza. Só que é o seguinte, na hora do desespero, come o que você tiver aí, tá tudo certo. Exatamente. Tá valendo, não vai sair do ar, porque quando sai do ar, a coisa fica mais complicada, não tem jeito. Outro dia eu vi um médico fazendo uma live, mandaram uma pergunta que ele ficou desconcertado, porque ele é da área esportiva e a pergunta foi sobre creatina. E aí, realmente, o melhor dos mundos seria usar ela em bebidas carbonatadas, né? Tem um pouco de carboidrato ali, que a absorção é melhor. E aí perguntaram para ele, eu posso diluir ela numa Coca-Cola? Pessoal criativo também, né? Não tem jeito. Aí a proposta da qualidade vai por água abaixo. Então, Olivia, a gente está chegando então ao final, né, dessa live D20. Quero de novo agradecer a você, né, dessa parceria que a gente está iniciando aí, que oficialmente a gente começou. Inclusive eu falei, depois não continuei falando. A gente começou, né, agora toda sexta-feira, às 4 da tarde, vai ter a live Nutrição no Diabetes com a Lívia, aqui no Diabetes Você no Controle. Então, pessoal, acompanha, manda perguntas aí, participe, porque a ideia é trazer conhecimento para vocês, e vocês vão ver a partir de agora várias postagens aí, a gente está combinando que cada dia um vai estar postando alguma coisa, então vai ter postagem minha e postagem da Lívia aí, então é uma parceria que a gente está, né, firmando, iniciou oficialmente na última sexta-feira, e que eu faço votos assim, estou muito feliz, espero que perdure aí por muito, muito tempo, e que vocês que acompanham a gente aqui no Diabetes Você no Controle se sintam bastante à vontade de perguntar, de participar, e que a gente consiga trazer conhecimento realmente que ajude você a conviver cada vez melhor aí com diabetes, que é o nosso objetivo, tá bom? Então, Lívia, por favor, fica à vontade aí para se despedir aí do pessoal. Eu também estimo que essa parceria perdure, que eu acho que as pessoas têm muito a ganhar, né? Um pouquinho do que a gente estuda aí ao longo dos anos, voltados, claro, primeiro para o diabetes, mas para, em termos gerais, aí, ganhos de saúde, né, com relação a todo qualidade de vida, saúde. Então, fico muito feliz com a parceria, torço para que dê certo e que a gente alcance cada vez mais pessoas, porque é aquilo, trabalho de formiguinha para combater tanta informação errada que a gente vê, e que realmente nossa proposta aí é ajudar de fato um pouquinho, né, da vivência aí, do que as pessoas têm de dúvida, para
o alvo ser um pouco mais correto, digamos assim, né, Dori? Te agradeço muito. Pessoal, é isso aí. Manda perguntas, a gente sempre vai estar abrindo as caixinhas aí antes das lives. Eu ainda vou fazer um feed também amanhã, né, Doro? Depois vou lembrar ali a nossa escala. Mas que eu fiquei devendo quem participou da live de sexta-feira inaugural. Eu vou colocar lá uma imagem, uma referência para a gente abrir um pouco aí a mente, né? Para olhar para si mesmo. Muito bom. Então é isso aí, Boa noite pessoal. a Já todos. ficando por aqui. Imagina. Obrigado, viu, Olivia? E aí, pessoal, então, olha, muito obrigado a você que acompanhou aqui a live D20, né? Falando um pouco de nutrição, a gente trazendo a Lívia. Se você achou que esse conteúdo ele é legal, né? Teve aqui informações importantes, lembra de curtir, de compartilhar esse tipo de informação. Marca a pessoa, né? Se você está vendo aí a gravação, marca o arroba ali da pessoa que você acha que essa informação é importante, ou então pega lá e transmite para o direct, né? Envia para o direct da pessoa, porque a ideia é sim a gente levar a informação, uma informação de boa qualidade que vai realmente ajudar, baseada, né, na nossa vivência profissional, e não só na nossa vivência profissional, no meu caso, né, específico aí, também de desafio aí, que é o mesmo que você tem convivendo aí com diabetes, eu também tenho. Então, a ideia é essa, a gente poder conversar de igual para igual aí a respeito, tá legal? Então, pessoal, olha, muito obrigado mais uma vez, obrigado, Lívia, estou muito feliz com essa parceria, e lembrem-se duas coisas, uma, que o conhecimento salva. Conhecimento salva, não é só conhecer, porque muitas vezes a gente conversa com a pessoa e fala, se você fizer assim, eu sei. Tá, se você sabe, o conhecimento você já tem. Agora falta colocá-lo em prática. Então, duas coisas que eu sempre reforço aqui nas lives. Conhecimento salva, desde que você tome conhecimento da informação e a coloque no seu dia a dia. Dessa maneira, você sim vai ter aí uma condição de vida muito melhor, muito mais saudável. E em segundo momento, lembre-se que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, Olivia. Valeu. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Beijão, um abraço a todos, um ótimo final de domingo aí, boa semana para todo mundo. Obrigada aí pela participação de todos. Imagina. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.